sou Elias Santos, do Clube Síndico Acima da Média. Nós estamos hoje aqui inaugurando o nosso primeiro podcast. Tem uma pessoa muito especial que nós vamos entrevistar ele hoje, fazer um bate-papo de síndico profissional, é Thiago Carriel. Thiago, que bom receber você aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos hoje falar um pouco sobre a vida de condomínio. Eu quero que você se apresente, fale quem é você, a sua idade, fala um pouco de você. Bom, eu me chamo Thiago Carriel, né? Como você mencionou, tenho 37 anos, sou casado com a Laís Araújo, né? Onde a gente tem 2 filhas, né? A gente reside aqui no bairro há 37 anos. Ok, que bom. Thiago, a questão do síndico profissional, ele é uma profissão que está crescendo muito no mercado e hoje eu diria para você que é uma profissão que ela veio para ficar e o condomínio hoje, a vida em condomínio não aceita mais síndicos leigos, né? Então, a questão da vida em condomínio, né? Porque o condomínio, ele é uma empresa, ele exige dessa administração uma pessoa com um equilíbrio de conhecimento emocional para administrar esse condomínio. E você, como que você pensou de entrar nessa vida de síndico profissional, que levou você, que atraiu você a se tornar um síndico profissional? Bom, Elias, primeiramente, né, eu já trabalhava na área de contabilidade, né, nessa área assim que envolvia empresas, né, e o prédio nada mais é que uma empresa. E a gente vê que muitos síndicos, eles não buscam o conhecimento adequado para prestar para os moradores, né. E eu peguei muitos problemas dentro do meu condomínio sendo morador, né, onde a gente procurava o síndico, não tinha um retorno e a gente via que não tinha um preparo para isso, né. E foi ali que a gente começou, né, conversando, buscando informação e trabalhando, porque a gente vê que o prédio, se o síndico, tanto orgânico quanto profissional, não buscar conhecimento, o prédio ele pode cair, né? Então a gente acabou ali pegando alguns problemas, né, que foi do dia a dia, e aí foi onde que eu comecei a me interessar pelas coisas do prédio, né? Porque quando a gente é morador, a gente não tem muito aquele interesse em descobrir as coisas do prédio, e olhar um boleto, né? E aí eu comecei a fazer a saúde financeira do prédio, né? Fui lá, comecei a pegar minhas planilhas e vi que tinha alguns pontos que poderiam ser melhorados, né? Para a qualidade de todos os moradores, né? Porque todo mundo que tem o seu cantinho hoje aí quer viver em paz e viver tranquilo, né? Legal, Thiago. Então, eu trabalho com condomínio há mais de 20 anos, né? Então, eu iniciei na vida de condomínio logo quando o síndico... Quem era um síndico do condomínio? Na verdade, o síndico, ele era uma pessoa comum. Era aquela pessoa que era conhecido pelos moradores, as pessoas faziam assembleia, elegia esse síndico para tomar conta do condomínio, ele administrava como se fosse a casa dele, né? Não tinha conhecimento, ele era aquele que ditava as regras e todo mundo obedecia o síndico. Isso, ao longo do tempo, o mercado foi exigindo um autoconhecimento desse síndico, né? Então, se tornou a figura de um síndico profissional. Apesar que síndico profissional já existe há algum tempo no mercado, mas hoje ela está uma profissão que está em ascensão, todo mundo está conhecendo. Você, Thiago, dentro de um condomínio, as pessoas, eu vejo a dificuldade na minha experiência como administrador de condomínio, onde o síndico, ele acha que é só pagar as contas, né? Ele é um síndico que ele acha que se pagando as contas está tudo certo. Mas quando eu olho para a vida de condomínio, como empresa, né, a responsabilidade, você como síndico profissional, como que é a sua gestão, como que você administra, desde você ter as contas para pagar, a questão dos regimentos internos, das manutenções, como você faz essa agenda para que o condomínio possa crescer, andar cada dia mais e trazer um conforto para os seus moradores? Como que você faz no seu dia a dia? Conta aí como é o seu trabalho para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender melhor como é a vida de um síndico profissional. Um síndico morador e um síndico profissional é uma diferença muito grande. Conta para nós, como que você faz no seu dia a dia? Vamos lá. Todo gestor, ele deve conhecer toda a edificação como um si, né? Para a gente conhecer qualquer trabalho que a gente entra, a gente tem que entrar, olhar
trabalhar os ambientes que a gente vai trabalhar, a forma que a gente vai trabalhar, né? A gente tem que ser conhecedor do ambiente de trabalho, porque a gente não está falando só do edifício, a gente está falando de vidas, de qualidade de vidas, né? Tanto que uma das atribuições do síndico é cuidar das vidas, né, que ali estão. E esse é o mais importante, não é só o edifício em si. Muitos síndicos, eles pensam que é pegar o dinheiro, pagar a conta e fazer do condomínio uma ditadura, né, o que ele quer. E na verdade não, o síndico ele tem que ser um bom ouvinte, parceiro dos moradores, entender a demanda, entender a necessidade de cada cliente, né, porque assim, quando o síndico, tanto o orgânico quanto o profissional, ele tem que entender o que ele trabalha para vidas, né, e muitos querem remediar como? Tratando o câncer, como eu digo, com dipirona. E não adianta, você tem que tratar com remédio específico. É você sentar, olhar no olho do morador, conhecer o problema dele, ir mais a fundo, conhecer, fazer uma análise estrutural, uma análise de infraestrutura, você pegar os balancetes, olhar, né, uma projeção financeira, conhecer as manutenções, né? Como que você vai conhecendo isso? Né? O dia a dia te força a você aprender, a você buscar conhecimento, mas nada como melhor que você se especializar, né? Então você tem que estar buscando conhecimento, lendo, buscando toda a informação possível para você atender as melhores das pessoas, porque você imagina você sentar com um médico e ele não saber te dar o seu diagnóstico, né? Legal, Thiago. Vamos lá. A questão das manutenções. Esse é um assunto muito importante que interessa os moradores. Os moradores pagam as taxas de condomínio e eles querem ver resultado do que eles estão pagando, né? Qual é o maior problema do síndico ao longo desses 20 anos que eu estudei sobre esse mercado de condomínio e atuo nesse mercado? Eu vejo que os síndicos, eles vão tampando o buraco, né? Por exemplo, Thiago, um síndico, você como síndico, o dinheiro ele tem que ser administrado com muita responsabilidade. O que os síndicos fazem? Por exemplo, o motor do prédio lá quebra, na maioria dos síndicos, eles vão lá, chama uma empresa, qualquer pessoa, e faz essa questão de, muitas vezes, cortar um fio, emenda o fio, faz funcionar e deixa, vamos embora. Paga-se manutenção, vai no balancete e o morador, né, quando ele pega o balancete, que ele vê aquele monte de despesa, ou seja, o síndico desperdicando dinheiro, porque eu diria que talvez falta aí um conhecimento para resolver o problema. Você como síndico, quando nos condomínios que você atua tem um problema no motor, vamos falar de manutenções dos portões, que é o portão social, o portão de carro, o morador chega em casa, ele quer abrir o portão e entrar direto, naqueles que não tem portaria. E imagina o morador ter que parar o carro na chuva para abrir o portão, para passar, ou a segurança do morador. Como você atua nessa questão? Você analisa se aquela manutenção, aquela peça precisa ser substituída, o motor, como que você faz? Bom, Elias, nesse caso a gente tem que olhar caso a caso. Por quê? Tem muitos síndicos que gostam, né, daquela o MacGyver, né, que vai lá e faz aquele reparinho e cobra aquele valorzinho que vem no boleto da gente, né? Só que eu não trabalho dessa forma, né? O síndico ele tem que conhecer toda a edificação e as manutenções preventivas e as corretivas, justamente para não se criar a modalidade que os síndicos criaram hoje, que é a modalidade emergencial. Quando quebra, chama aquele velho amigo prestador para fazer aquela manutenção. Mas o que a gente tem que se deparar? Um exemplo, se falando desse motor, vamos entender a história desse motor, quanto tempo ele está trabalhando, porque um motor, né, para se abrir um portão, ele trabalha quase o dia inteiro, abrindo e fechando, né? Qual foi a última manutenção que você fez? Esse motor ele vale a pena ser recondicionado de novo? Qual tipo de peça que eu vou usar? Então assim, qual manutenção que eu vou oferecer para o meu cliente? Eu mesmo, ultimamente peguei só um caso para você, não é com motor, mas eu peguei uma bomba que ela estava no condomínio há 40 anos, ela nunca tinha sido feita uma limpeza na bomba. Então você imagina, tava tudo com aquela sujeira, aquela borra dentro da bomba. Quando eu peguei, eu fui fazer uma pesquisa de mercado para se fazer uma manutenção na bomba. R$500 uma bomba que estava obsoleta. Sabe quanto custava uma bomba da Schneider nova? R$1.800. Então assim, o custo que ela ia me trazer, há 6 meses ela ia apresentar um problema de novo. Por quê? Ali circula água e se a bomba fica parada, as engrenagens acabam travando. Então assim, eu teria um gasto lá na frente maior de novo, uma manutenção de novo. E aí os moradores iam se perguntar o quê? Aonde que foi o meu dinheiro que foi aplicado? Mas há 3 meses atrás a gente arrumou. Então hoje, o que eu analiso para o meu cliente?
que vai trazer para ele de melhor? Onde eu vou arranjar economia? Onde eu vou reduzir? Se é na manutenção, se é no investimento do equipamento novo? Lógico, a gente tem que acompanhar a saúde financeira, o que é emergencial, mas o síndico ele tem que ter essa visão, esse feeling para pegar o que é melhor para todos os moradores. Olha, então é importante, né, você que está assistindo, que irá assistir posterior, você que é morador, né, talvez o síndico do seu prédio aí tenha feito trabalho desta forma, né, ou seja, sempre tampando o buraco, remendo, a importância que o síndico, a responsabilidade que o síndico tem, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é dos outros, ele administra um dinheiro alheio. Então você avalia o problema, faz uma agenda dessa peça, quantas vezes ela quebrou, para saber se ela precisa ser substituída, se compensa substituir ela, porque você coloca uma peça nova, um motor novo, vai durar muito mais tempo do que a manutenção. Sim. Então é assim que você trabalha. Sim, com certeza. Legal. A questão dessas manutenções, né? Limpeza de caixa d'água. Tem síndico, Thiago, que ele acha que a caixa d'água é para limpar a cada 5 anos, 3 anos. Existem muitos condomínios que não têm as suas caixas de águas limpas por mais de 5 anos. Você, como síndico profissional, fala para o povo, olha para a câmera 1 aqui, para os moradores entender quanto tempo o condomínio tem que fazer a limpeza da caixa d'água. Então, Elias, nesse ponto a gente vê muitos condomínios, né, com esse tipo de problema, porque às vezes a pessoa pega uma virose e não sabe de onde que veio, né, fala, pô, peguei uma virose, de onde que foi? Geralmente eu acompanho todos os meus trabalhos, né, inclusive nos meus condomínios, todos os trabalhos, todas as manutenções só é feito eu acompanhando, justamente para mim saber o que acontece, tá? Para você ter ideia, a lei estipula que a cada 6 meses deve ser feito essa higienização e esse tratamento, né, na água para que todos os moradores consigam tomar uma água potável. Só que não acontece isso, tá? Teve condomínio que eu entrei com a administração, tinha 6 anos que não tinha sido limpa a caixa d'água. Só para você ter uma noção, todas as pessoas, os síndicos, na verdade, né, eles podem ligar no posto, tá, gente? Até uma dica aí para vocês podem ligar no posto e pedir para um agente fazer a inspeção da água, para ver se essa água tá vindo potável para vocês. O agente vai vir, vai recolher essa água, vai levar para uma análise e vai te devolver um relatório se a água tá potável. Você fala o posto de saúde? O posto de saúde. Legal. Ele vem até a sua caixa d'água, ele vai colher essa água para ver se ela está potável ou não. Fazendo essa análise, o síndico, em parceria, tem que já abrir uma solicitação para a limpeza da caixa d'água dele. Pedir para os moradores, né, fazer as suas reservas para se esvaziar e aí sim fazer a limpeza da forma correta e fazer o tratamento na água nova que vai ser abastecida, tá? Porque não é só abastecer a caixa, tem que colocar, se não me falha a memória agora, chama os hipocloreto, né? Tem que colocar as pastilhas para a água ficar tratada e depois de um tempo se liberar água para os moradores beber a água, tá? Então essa é a forma correta de fazer as manutenções, assim como essa, como outras, né? Legal. Então falando de manutenção, falamos de portões, falamos de caixa d'água, a questão as manutenções, por exemplo, Thiago, o que acontece, né? Isso é um questionamento que eu sempre faço, né? Por exemplo, quem mora na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo tem a questão dos períodos chuvosos, né? Então tem certos meses do ano que tem uma chuva com mais intensidade. O que eu vejo com alguns condomínios, com o síndico leigo, diria para você que é um síndico leigo, é aquele síndico, Thiago, que ele espera, por exemplo, acontecer o problema para depois tentar fazer alguma coisa. É onde você vê muitos moradores com vazamento nos telhados, né, quando cai em top. Então, assim, você como síndico profissional, como que você atua na questão das manutenções? Ou seja, é necessário fazer manutenções nas casas? Como que acontece para se preparar para a chuva, né, e não esperar a chuva chegar? Como que você age nessa questão das manutenções dos telhados? Elias, eu vou te explicar um pouquinho a forma que eu trabalho, né, nos meus condomínios, para você entender um pouquinho como que eu faço as minhas manutenções. O que acontece? Muito síndico hoje quer estar assim bonito, arrumadinho, né, e falar que é síndico profissional ou até mesmo síndico morador. Só que assim, o síndico ele tem que conhecer todo o edifício, né? E como que se conhece um edifício? Você fazendo você mesmo uma própria análise estrutural, subindo na caixa d'água, subindo em cima do telhado,
lado, olhando, chamando parceiros, né? Porque a gente não faz nada sozinho, chamando uma equipe para dar uma olhadinha. E assim, o que eu vejo? Os síndicos, ele trabalha só dessa forma. O morador começa na época de chuva interfonar lá, ou ligar pro síndico e falar: ô amigão, tô com um problema aqui no meu apartamento, tá com vazamento. Mas e nos períodos que não são chuvosos? O síndico tem que se programar nisso aí, justamente chamar um prestador, fazer a limpeza das calhas, olhar quantos parafusos estão soltos, quando não estão, porque a gente sabe que em edifícios grandes o vento é muito forte, né? Ver se o telhado não está com uma patologia, né? Porque dá para se notar essa patologia, uma contaminação, então tem que ver se não há um vício, que aí você vai fazer uma programação para manutenção preventiva, para sim depois sim começar a fazer as manutenções corretivas. Só que nem eu mencionei, o síndico hoje eles trabalham de que forma? Eles trabalham dessa forma assim, só no emergencial, o morador ligando, reclamando para ele e ele tendo que correr. E às vezes o que acontece? Não tem o dinheiro em caixa porque ele não se programou para fazer as manutenções. Então eu trabalho como? Todo prédio que eu vou entrar, eu faço uma análise estrutural e uma análise de infraestrutura, justamente para antecipar para os meus clientes aquilo que eles podem ter lá na frente. Recentemente assumimos um condomínio, onde eu entrei, fiz análise estrutural e já me preveni. Chamei os moradores numa reunião, propus para eles, né, obviamente respeitando para não ferir nenhum morador, e eles concordaram de a gente trocar todo o telhado. Por quê? Aí síndica falava para eles que tinha trocado a telha, mas eles nunca viram. Quando eu subi e registrei para eles, eles ficaram abismados. Por quê? Os próprios moradores não conheciam o local onde morava. Legal, legal. Então isso é muito importante, né? O síndico está sempre na frente, né? Sim. Nunca esperar acontecer para tentar resolver. Então é o síndico antecipado. Ele tem que ser cabeça, não cauda, né? Legal, legal. Tiago, então assim, das partes das manutenções, né? Falamos sobre essa questão do telhado, caixa d'água, portões. Agora vamos para um assunto que é importante, né? A questão do morador, a pessoa que paga a taxa de condomínio, ele muitas das vezes eles vê que o dinheiro desaparece, por isso que já falamos, das pessoas não administrar de forma responsável, né, os valores que recebe. É a questão do síndico omisso, né? A prestação de conta. Então a lei é muito clara em dizer que o síndico ele tem um dever de prestar contas, ser um síndico transparente, né? Tem síndico que eles aprovam os orçamentos, nem fala nem com a comissão, nem com o morador, ou seja, age do jeito dele como se o prédio fosse dele, a casa dele. Tiago, você como síndico, como você trabalha? Porque um condomínio, eu sempre falo para os moradores, como eu presto assessoria no geral para os condomínios, eu falo para os moradores, olha, um prédio, se tem lá 200 apartamentos, tem 200 sócios, são uma empresa com sócios. O síndico é um representante legal, nomeado por esses mandatários que são sócios, para administrar o dinheiro não do síndico, mas dos moradores. Você como síndico, como que você age na questão? Porque o síndico ele tem os seus limites, tem prerrogativa, o síndico pode fazer determinadas coisas, mas como que você age? Mesmo que você muitas vezes tem prerrogativa de fazer, como que você trabalha? Exemplo, você precisa fazer alguma obra, algum orçamento, como você trabalha? Você decide só? Você dá publicidade para os moradores? Como você age nessa questão de orçamentos? Bom, Elias, como eu falei lá no começo, né, eu tenho conhecimento como administração de empresas, né? E a regra básica, né, para isso, para a gente ter uma saúde financeira, é justamente a transparência, né, com o colega de trabalho. O síndico, ele não é dono, ele Legal. é um funcionário, ele tem que ter isso na cabeça. Óbvio que ele é um gestor, ele é responsável, mas ele tem que trabalhar para um coletivo. Os mandatários são os moradores. Você usou um termo fantástico, né? É uma sociedade, são sócios. Então, eu acho que deve o dever de ser respeitado a todos, né? Não importa. Até inquilino deve ser respeitado, porque, querendo ou não, ele está ali pagando as suas contas, né? Então, a prestação de conta, no meu ver, ela tem que ser diária, né? Para justamente numa prestação de conta, quando todos os moradores receberem lá a prestação de contas, eles veem que aquilo que realmente o síndico está falando naquele ato da reunião, em tão pouco tempo, bateu com aquilo que o síndico vem mostrando diariamente, né? Por que acontece? Eu mesmo tenho por esse hábito, não importa se é R$1 ou se é 10 mil reais. Eu dou transparência para todos os moradores, bem explicadinho. Coloco os orçamentos, coloco as manutenções, coloco tudo que vai ser feito para eles decidirem, né? Obviamente, vou colocar as minhas considerações, porque procurei a reputação da empresa, para saber se a empresa não tem um processo, para saber se a empresa ela trabalha certinho, se ela cumpre a garantia. Vou pesquisar no Reclame Aqui, vou pesquisar nos seus clientes, que geralmente, né, quando você recebe um orçamento, tem lá,
fiz trabalho para esse cliente, e ali vou buscar as informações para dar as minhas considerações. Obviamente, não manipulando nem induzindo ninguém a seguir aquilo, mas vou colocar as minhas considerações e deixar que os próprios moradores escolham, né? Para ficar à vontade, porque a gente tem que ser democrático, né? Para se viver no coletivo, a regra é bem clara, tem que ter democracia. Legal, então o síndico, ele não é o dono do condomínio. Não, jamais, nunca vai ser dono. Não é o dono do condomínio, você é um representante legal, tem que ouvir os seus moradores. Isso é muito importante, Tiago, é o síndico ouvir os moradores, né? Essas pessoas que elegeram, colocaram ele lá no cargo para administrar. Então, a transparência, porque eu vejo, Tiago, muitas das vezes, o morador e os síndicos, muitos síndicos, uma distância como se fosse oposição, né? Ou seja, o síndico, ele dita as regras, o dinheiro é como se fosse dele, ele não dá publicidade, não faz nada e vira uma rivalidade. É muito melhor quando você senta na mesa, né? Você a democracia, o síndico acha que a democracia ela é ser frouxo. Democracia é respeitar o próximo. E aí entra aquela questão que, né, Elias? O conflito. Porque tem síndicos, ok, ele toca bem o barco, ele vai ali, fala com um, com outro, mas e quando o síndico tem um problema com o morador pessoal? Entendeu? Então, assim, o síndico, ele tem que saber lidar com essa situação, ele atender todo o seu público. Por mais que o morador não goste dele, ou goste dele, ele tem que sentar e ser totalmente imparcial e dar o ouvido porque o morador está falando, porque é um cliente que está ali. O médico, quando você vai na consulta, ele tem que sentar e escutar tudo aquilo para ele te medicar, te passar um medicamento, né? E a mesma coisa o síndico, ele tem que dar ouvido para a pessoa, escutar o problema dela, para ele trabalhar em cima daquilo que ela está te apresentando, né? Legal, então os síndicos têm que ser parceiros. Legal, isso é muito bom. Então nós vamos, Tiagão, caminhar para o fim do nosso podcast, mas eu quero ainda tocar num assunto importante, né? Dentro dos condomínios, qual é um dos maiores problemas, né? Além do dia a dia, é a questão onde você tem um agrupamento de pessoas, onde divide paredes, os moradores estão ali dividindo os mesmos espaços, né? Só fica privado o seu apartamento, mas interfere em questão de barulho, de animais, nas questões das áreas comuns do condomínio. Tiago, eu quero falar com você e te ouvir o que você tem a falar a respeito do regimento interno, né? Porque tem síndico que ele fala, ele dita as regras e muitas das vezes ele não tem um regimento interno, apenas ele diz que tem que ser daquela forma e ele começa a ser aquele síndico ditador. As pessoas passam a ter medo, passam a ter bloqueio dele, né? Então, a gente sabe que os animais dentro de um condomínio é uma realidade, né? Os animais, os cachorrinhos, os periquitos, enfim, um monte de animais, é uma realidade, faz parte da família. Você como síndico, como que você age, né? Você age aquele síndico que acha que tem que, vamos multar direto, sem dar oportunidade, sem trazer uma reflexão para o morador, porque se o síndico ele agir, no meu ponto de vista, por uma multa de forma direta, sem nenhuma conversa, a não ser se tem um regimento interno, você vai mostrar um regimento interno. Muitas vezes cria um bloqueio. Como que você age? Você conversa com o morador no primeiro momento? É claro que em algum momento tem que multar, mas como que você age na parte relacional com o comportamento entre questão de reforma, barulhos, animais, criança brincando nas áreas comuns? Como que você age? Elias, o síndico ele tem que ser profissional, tanto sendo orgânico ou não. Por quê? Ele deve conhecer bem a sua convenção e o seu regulamento interno, justamente para ele poder trabalhar com parceria com os moradores, né? Todo o trabalho que eu faço hoje no condomínio, que eu entro, é reforçar com os moradores que eles têm o regulamento interno e os que não têm. Por quê? Os que não têm eu vou providenciar para que eles conheçam o seu condomínio, porque muitos moradores, que nem eu te falei, só quer entrar, pagar a sua taxa condominal e viver, né? Alguns sabem viver em coletivo, outros não. Só que quando há esse tipo de problema, eu tento puxar o morador para o meu lado. Por quê? Com bom relacionamento, conversando, trazendo uma conscientização para trabalhar seu coletivo. Nada mais gostoso que você ter essa parceria. Por quê? Você ensina a pessoa a ressocializar e você reduzir, né, as multas. Óbvio, acontece. Sempre vai ter aquele morador que às vezes, né, abusa das regras, mas aí você vai trabalhar com uma comunicação verbal, uma notificação e a multa. Só que o síndico ele não
pode ser um ditador, ele tem que ser alguém que impulsiona as pessoas a mudar, né? Ele tem que ser o exemplo dentro do condomínio, né? Igual eu falo, outro dia mesmo eu tava no condomínio, o cachorrinho da senhora fez cocô, eu fui lá, peguei o papelzinho e recolhi pra ela. Então assim, ela falou, meu filho, obrigado. Já motivei ela, pô, legal, bacana, eu vou recolher. Então você tem que analisar o condomínio e tentar trabalhar a coletividade com os moradores e reeducando ele, porque às vezes tem coisas que são culturais. Tem síndicos que não cobra, tem síndico que cobra demais, tem síndico que às vezes abusa na sua autoridade. Então a gente tem que trabalhar com isso. A gente tem que saber o termômetro, né? A hora certa de cobrar, a hora certa de não cobrar, mas sempre trabalhando dentro do seu regulamento. Só que acontece o que, Elias? Muitos não atualizam os seus regulamentos, não são regulamentos que são totalmente obsoletos e acabam não trabalhando, e é onde que muitos moradores aproveitam dessa situação aí. Ah, legal. Então isso é importante, né, para o síndico, a questão do regimento interno. Ele precisa, dentro de um condomínio, ele tem que ter mais um papel de orientar os seus moradores, né, porque se as punições de ser severo demais resolvesse o problema, as pessoas não passavam nos faróis vermelhos, as pessoas não estacionavam no local errado, as pessoas não tinham as cadeias tantas cheias de pessoas lá presas, porque mesmo que tenha uma lei que pune severamente, cobra as multas, mas não resolve o problema. É como se fosse, Tiago, um câncer, né? Então, o síndico ele tem que ter um papel, punir sim quando for necessário, mas orientar. Talvez a pessoa nunca morou num prédio, não sabe como é o relacionamento de um condomínio, e muitas vezes a pessoa faz porque lá na rua ele fazia de uma forma normal. Então, dentro do condomínio, o papel do síndico é fazer o quê? É orientar, pedagogia, né? E para você ver, vou pegar até como um exemplo, né? Um dos condomínios, quando eu comecei a administrar ele, né, tinha muito problema de relação de moradores com moradores. E o morador estava discutindo com uma mulher lá, uma senhora, tal, estava exaltado. Aí eu pedi para a senhora se retirar, chamei ele pro canto para conversar, comecei a conversar com ele, nem me esperava. Ele me abraçou e falou, cara, obrigado, porque hoje eu ia cometer algo que talvez ia contra a minha conduta e eu ia me prejudicar. Então, assim, às vezes o que falta na pessoa é se colocar no lugar do próximo, entender a situação e no momento certo, sim, você orientar ela, conversar, mostrar para ela que tem outras opções, né? Então, a gente tem que parafrasear, né? A gente tem que parar, respirar, ver a situação e depois tentar achar uma melhor solução para todo mundo viver bem. Tá legal, Tiago. Tiago, vou fazer mais uma pergunta para você, né? Esse bate-papo tá legal, né? Nessa questão de síndico, espero que você esteja gostando. Tá muito bom. Tiago, assim, a questão do síndico, né? Então, para você entender, né? A figura de um síndico morador e um síndico profissional. Quando eu falo síndico morador, ele pode ser um síndico profissional morador. Eu falo o síndico orgânico, para a gente se separar legal, e o síndico profissional. O síndico orgânico é aquela pessoa leiga, aquela pessoa que não busca conhecimento e administra o condomínio, estão pagando conta, vamos embora e está tudo certo, né? Então, o que eu vejo na maior parte dos condomínios é a questão do síndico dizendo assim, olha, o morador reclama e diz, o problema não é meu, vai você falar com o vizinho, vai você tentar resolver. Você, Tiago, como que você age na questão desse problema? O vizinho está tendo um problema lá, de repente algo que está ultrapassando. Você é um síndico que você acha legal que o síndico fala, olha, isso não é problema meu, resolva, ou você interessa para você, deixa eu me inteirar o que está acontecendo. Como você age nesses conflitos? Porque senão o condomínio vira um pé de guerra, né? Como é a atuação como síndico profissional? Porque o síndico, além de pagar contas, além das manutenções, é muito importante você entender. Além de pagar contas, manutenções, né, que o síndico tem que ter administração, tem a parte relacional. Né? Como que você age nessa questão para evitar conflitos? Então, Elias, o primeiro passo é você entender a situação e ouvir os dois lados, né? Porque toda história tem três lados, né? Quem está escutando e dos outros dois que estão contando. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito bem no emocional, né? O síndico, ele tem que estar com o seu emocional bem, tá com a sua mente preparada, né? Tem que estar habituado a tentar resolver o problema sem deixar os dois, né? Porque tem muitos síndicos que falam assim, resolve lá você, cara. Infelizmente eu não posso me intrometer nisso. Ou liga na administradora lá que eles vão te dar um respaldo. E não é isso. A pessoa tá te procurando porque ela confia em você. Ela confia
síndico para ouvir ela. Às vezes ela, lógico, não vai querer escutar aquilo que desabone o que ela está pensando, mas você tem que saber lidar com a situação para acalmar os dois lados, né? Eu peguei uma confusão de dois vizinhos lá, uma vez brigando, dois queriam sair no soco, eu fui lá, intermediei, chamei um, conversei com o outro, isso eu fiquei quase 2 semanas, namorando um pouquinho com um, namorando um pouquinho com o outro, até que se acalmaram, depois os dois deram a mão, voltaram a conversar, e tá tudo bem. Então, assim, hoje, a gente tem que entender que o mundo tá assim, né? Tô nervoso, vou lá, vou brigar, e tem coisas que não compensa, vale a pena a gente esperar, né? Se passar aquele nervoso, e aí a gente sentar os três e conversar. Então, eu trabalho muito assim, eu não gosto que os moradores, né, entrem nesse primeiro momento em aflição, né? Em conflitos. Eu prefiro intermediar, né? Eu gosto de fazer isso, gerenciar, né, os conflitos internos, né? Escuto às vezes você até dá razão para ele, não, você tá certo, aí você vai lá no outro, você também tá certo. É como se você tivesse 2 filhos que você vai passar, né? Passar a mão na cabeça e falar para ele, vai ficar bem. Então, você precisa entender a situação, também ter uma inteligência emocional para você mostrar para os dois que há outras opções, porque às vezes as pessoas brigam por coisas pequenas, ele usou minha parte do varal, ele parou fora da vaga, e às vezes é coisa que no outro dia vocês vão ter que se encontrar ali no corredor e não vai ser legal, né? Então a gente tem que trabalhar, pregar o amor, né, ao próximo, porque até a Bíblia ela fala, né, a gente tem que amar o nosso próximo como a si mesmo, né? Então pra gente se amar, a gente não precisa ferir o outro, né? Legal, Thiago, isso é muito importante. Thiago, a gente fecha aqui, né, estamos a quantos minutos aí? 30 minutos, né? Nosso bate-papo tá gostoso, tá legal. Muito bacana, muito produtivo. Uma hora, mas sabe ficar muito longo, né? Talvez seja cortado em 2 partes. Thiago, a gente fecha aqui, mas antes eu quero só refletir esse ponto que é muito importante. Você, como síndico profissional, conheço você há algum tempo, né? Uma pessoa que há algum tempo falou assim, vou fazer um podcast, vamos bater um papo sobre a vida de condomínio, né? E a gente vemos aí conversando, chegou o momento, o síndico, né, para até que as pessoas possam te conhecer também, né, onde você atua na cidade de São Paulo, né? Isso é importante. Mesmo que seja um síndico morador, né, porque tem um síndico profissional. Tem síndico profissional que eu já vi, né, porque eu trabalho hoje com 44 condomínios. E eu vejo o síndico profissional, ele vai lá para o escritório dele, ele fica fechado lá e esquece o condomínio. Quando você chega no condomínio, como que você faz? Você vai direto lá para o escritório ou você... O que você faz? Você anda? Como você atua aí? Eu gosto de conhecer todo o meu condomínio, né? Cada dia é uma experiência nova, né? Cada dia você tem algo novo para ser acrescentado. Ouvir um morador, ver um problema. Para você ter ideia... hoje mesmo eu estava, antes de vir para a reunião, no condomínio acompanhando uma vistoria para a recarga dos extintores. Então eu estive lá, ajudei eles a descarregar o extintor, porque eu conheço, eu vou conversando, explicando, vendo, aprendendo. Então assim, todo dia é um aprendizado para o síndico e todo dia ele tem que vistoriar o trabalho. Porque se você é CLT, você não tem que todo dia trabalhar, e é a mesma coisa o síndico. O síndico, ele não tem que estar só bonitinho, arrumadinho assim, eu mesmo. Geralmente eu vou arrumado para os meus condomínios, mas tem dia que eu vou com a camisetinha para pôr a mão na massa. Eu preciso conhecer o condomínio, eu preciso saber como que se troca uma lâmpada, como que se mexe no sistema de câmera, né? Como um motor funciona, e nada mais você o quê? No dia a dia dentro dos seus condomínios, visitando um apartamento, vendo o problema de um, escutando o outro. Então o síndico, né, geralmente, tanto o profissional quanto o orgânico, ele deve conhecer a edificação como toda, e só esse conhecimento vem se ele está todo dia ali fazendo a sua ronda, olhando, analisando os problemas. Não vai ser sentado você pensando aqui digitando no computador, né? O meu modo de ver de um síndico profissional hoje, ele tem que conhecer todo o edifício em si. E para se conhecer, ele precisa estar todo dia lá aprendendo um pouquinho. Legal, Thiago. Thiago, agora foi um prazer estar com você. Eu quero que você fale o seu Instagram, suas redes sociais, o povo, de repente, né? Alguém quer bater um papo com o Thiago, de um orçamento, né? Onde as pessoas, fala aqui nessa câmera, qual é o teu Instagram, como que as pessoas podem encontrar você? Bom, pessoal, hoje eu tô com o Instagram lá, né, profissional, né? Ele chama Carriel, o síndico profissional, tá? Também aí lá tem meu WhatsApp, tem a minha forma de trabalhar. Igual eu
eu falo, né, assim, é sempre um nervoso estar com pessoas que têm um grande conhecimento como o Elias. Aí eu aprendi muito com ele também nesse tempo aí, que a gente sempre tá conversando, né? O Elias é um cara que é um baú de conhecimento, né? E a gente tenta passar isso para os nossos clientes lá. Então lá tem algumas formas de trabalhar, né? Eu não sou um cara muito bom de oratória, né, igual o Elias, mas a gente está aí todo dia se esforçando para entregar o melhor para os nossos clientes. Legal, Thiago. O importante é fazer acontecer. E É isso aí, cara. Obrigado, Elias. Falou, tamo junto. Tamo junto.